A paz, igreja. Não enjoa da minha cara, não. De novo, eu aqui. Abram as suas Bíblias em 1 Reis. Capítulo 19. Do versículo 19 ao 21. Primeira Reis 19. Do 19 ao 21. Vamos ler. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. O tema dessa mensagem: o que está apodrecendo as suas raízes ou as raízes do seu lar? Caroline, o que tem a ver essa palavra com esse título? A gente vai chegar lá. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu fiquei um pouco resistente. Eu falei: Senhor, tem certeza? Será que na caixinha de coisas para falar não tem um outro assunto? Aí eu fiquei assim em silêncio, fechei o olho, falei: deve ter outra coisa. Aí eu fiquei assim tentando achar. Eu falei: é sério, Deus? Tem certeza? Será que não tem uma outra coisa? E nada, um silêncio completo e absoluto. E ali eu entendi que era isso mesmo que ele estava querendo que eu falasse. E hoje, querido, eu quero tocar num assunto talvez polêmico, extremamente importante, que é o primeiro ministério que Deus deu a cada um de nós, que é a nossa família. É um pouco difícil você me ouvir falar sobre esses títulos, a menos que Deus mande eu falar. Porque são assuntos delicados, polêmicos, não sei. Mas eu acredito que o Senhor, e eu senti no meu coração que o ambiente que Ele estava criando aqui nesse lugar era um ambiente de cura. Eu não sei. Ele quer ou vai curar pessoas, corações, ou começar algum processo de cura que eu não sei. E eu apenas me coloquei à disposição. Quando eu tive esse start dessa palavra, eu estava no quarto orando. E como eu falei para vocês aqui na semana passada, desde sempre eu sinto o Senhor sensibilizando meu coração com o Brasil, com o Rio de Janeiro. É um assunto que me toca e que me sensibiliza muito. Então, normalmente, às vezes, até as pessoas me pediam para orar assim em grupo e tinha uma oração específica, assim, um assunto, um tema. Eu começava no tema, mas daqui a pouco eu estava orando pelo Brasil. Do nada eu caía numa oração, numa intercessão pelo Brasil. Porque de alguma forma o meu coração se inclinava para isso. Eu nunca entendi exatamente porquê, mas eu sempre senti essa necessidade. E quando eu estava no quarto orando por isso, veio um monte de informação na minha cabeça. Eu comecei a pensar nos hospitais, eu comecei a pensar nos lugares mais carentes e nos lugares que estão passando sufoco, problemas e tal, e tal, e tal. E comecei. A cabeça... Aí eu fui para o Google. Falei, me deu uma curiosidade. Fui para o Google pesquisar as estatísticas.
E foi uma frase nessa pesquisa em específico que fez assim, ó. É sobre isso que eu quero falar. Você vai falar sobre isso aí. Eu estava lendo uma pesquisa sobre moradores de rua e estava lá no índice, nas estatísticas, que os maiores casos de moradores de rua é por desentendimento familiar. O maior motivo que faz as pessoas irem para as ruas são conflitos familiares. E eu não duvido. Eu passei a não duvidar quando eu tive a oportunidade de presenciar situações tão próximas, onde havia conflito de personalidade, temperamento, a ponto de se cogitar, meu irmão, eu fico até debaixo da ponte, mas eu não quero mais ficar aqui. E eu imagino que isso deva acontecer com muitas pessoas. Aquele dado que estava ali naquela reportagem fez assim, ó. Eu falei, Senhor, qual é a necessidade do teu coração hoje? Pelo que o coração do Senhor tem chorado? Qual é a causa que tem te incomodado? Qual é a raiz dos problemas? Por que há tantas pessoas nas drogas? Por que há tantas pessoas precisando de psicólogos, de terapeuta, moradores de rua? E quando você vai cutucar, a fonte do problema sempre é o mesmo. Com certeza você já parou para conversar com pessoas, talvez ansiosas, depressivas, problemáticas. Tem até uma frase que eu já ouvi, que em todo adulto difícil existe uma criança que passou por muitos problemas. Então, se você parar para conversar com cada uma das pessoas, em algum momento ela vai citar algum fato ou acontecimento da infância dela, da adolescência dela, que de alguma forma justifica aquela atitude. Então, eu comecei a tentar me sensibilizar com o coração de Deus e entender o que Ele estava querendo. Senhor, qual é a fonte do problema? Pelo que eu devo orar? Porque não adianta a gente ficar orando, Senhor, tem misericórdia do morador de rua. Porque a gente já está cansado de saber que se o Senhor for ter misericórdia do morador de rua, vai ser enviando a mim e a você para ajudar esse morador de rua. A gente sabe que é assim que funciona. Os anjos até queriam, mas eles não podem descer aqui e socorrer o morador de rua. Cabe à igreja fazer isso. Então, falei, Senhor, mas ainda assim, nós não vamos conseguir resolver o problema. Ainda que a gente vá todos os dias dar comida àqueles moradores de rua, infelizmente não está ao nosso alcance saciar o problema do mundo, do Brasil. Então, Senhor, uma das maiores armas que eu tenho antes do dinheiro, antes dos meus pés para caminhar até aquele lugar, existe uma arma poderosíssima, que é a oração. Então, de que forma eu posso entrar nesse lugar? Qual é a oração que eu devo fazer para talvez mexer nessa casa de marimbondo? E aí eu falei, cara, é isso, a família. O núcleo de todas as coisas. A internet diz que 80% do caráter de um jovem, de um adulto, é formado pela criação do ambiente dele. 80% de um bebê, quando você pega um bebê, 80% do ambiente que ele vive é o que vai definir o seu caráter e a sua personalidade. É a ciência que diz isso. Os outros 20%, talvez genética e afins, mas 80% é o contexto que aquela criança vive. Então, você concorda comigo? O poder que uma família tem na vida de uma pessoa? Você concorda comigo o poder que há num papel mal exercido na vida de uma criança e de um adolescente? Talvez eu e você podemos responder isso. Se a gente fosse conversar no off, talvez cada um aqui tenha uma história para contar. Então, como que a gente pode, querido, no mundo espiritual, de alguma forma, ajudar a causa do Senhor? E aí eu estava lendo aí me veio esse texto. Falei, tá, vamos falar sobre família, Senhor. Baseado em quê? Aí me veio esse texto, eu falei, pô, mas não tem nada a ver.
esse texto é usado muitas das vezes para falar sobre o chamado de Eliseu, ele ter abandonado tudo que ele tinha, né? Aquela coisa, e foi exercer o seu chamado. Senhor, o que isso tem a ver com família, pelo amor de Deus? E eu fiquei lendo e relendo. Eu falei, deve ter outro texto. Aí eu fiquei pensando, falei, não tem. E lendo, e relendo, e lendo. E duas coisas, querido, me chamou a atenção nesse texto. Que de alguma forma Deus quer nos mostrar. Aqui nesse texto, se você reparar, existiam duas paternidades sobre a vida de Eliseu. Porque Elias foi considerado um pai espiritual para Eliseu. Ele verdadeiramente chamou aquele rapaz para ir junto com ele, aprender a exercer aquele chamado e tomar o seu lugar quando ele não estivesse mais. Então, verdadeiramente, Elias foi um pai para Eliseu, um pai espiritual. Mas nesse contexto desse texto, se você olhar com atenção, você vai ver a presença de mais outras duas pessoas, o pai e a mãe de Eliseu. E eu fiquei pensando, que contexto favorável. Querido, você acha que um rapaz que corresponde a um chamado desse, porque provavelmente ele era novo, porque ele quis voltar para se despedir dos seus pais. Ele não tinha uma esposa e não estava morando em outro lugar com uma família. Ele ainda pertencia à sua família, seu pai e a sua mãe. Então vamos chegar à conclusão de que ele era um rapaz novo. Aonde que um rapaz novo, chega um cara, joga sobre ele um manto e fala assim, então, você vai vir comigo, porque a gente vai fazer umas coisas aí. E é isso. Não, eu vou. Queima tudo que ele estava fazendo, distribui para as pessoas, não deixou nem rastro. E foi, na toda. Você acha que o contexto desse rapaz era um contexto extremamente aleatório, mundano, onde o pai e a mãe não o condicionavam para nada? Estranho. Conjectura comigo. Você acha que essa era a realidade de Eliseu? Não parece. Porque ele prontamente respondeu aquilo que ele foi chamado. Então ele já entendia do que se tratava. Havia um contexto antes de Elias, na vida de Eliseu. E quando ele corresponde àquele chamado, ele tem uma atitude como alguém que estava num lar e num ambiente tão propício, agradável, em paz, que ele deseja retornar. Peraí, deixa eu voltar para me despedir dos meus pais. Vai lá depressa, mas volta, não se esqueça do que eu falei com você. Ele vai, cumpre aquilo que ele estava proposto a fazer, queima tudo que ele estava fazendo. Aí eu me coloco no lugar desse pai. O cara volta, queima tudo, dá para todo mundo comer e vaza. Eu não acho que o pai e a mãe dele estavam indo contra. O contexto estava favorável para Eliseu. O contexto estava favorável para ele abandonar tudo e seguir ao chamado dele. Concorda comigo? Dá para se entender que esse era o contexto. E aí eu fiquei refletindo nisso, e aí eu me lembrei da minha adolescência, do meu contexto. Quando eu resolvi casar com apenas 19 anos de idade, e eu lembro que eu estava na minha lua de mel, sentada de frente para o mar, chorando demais da conta. Chorando de soluçar. O Gilson acordou e falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou com saudade do meu pai e da minha mãe. Uma sensação, realmente isso, como se você tivesse queimado tudo, deu para todo mundo comer, e foi embora. Seguiu o seu chamado. E eu ficava com esse sentimento constante. Os primeiros meses era choro no banho, choro comendo, choro fazendo tudo. Porque eu estava com saudade da minha casa. E aí veio o outro problema, o outro tipo de choro, quando eu tentei fazer devocional casada, ler a Bíblia casada, que não era mais o mesmo ambiente. E eu chorava de desespero. Eu falei, Jesus, eu vou me desviar. Porque eu não conseguia estabelecer uma rotina, não conseguia ter tempo, não conseguia administrar todas aquelas coisas que estavam acontecendo. E aí eu fiquei lembrando do meu quarto, que
Tinha vezes que eu simplesmente decidi entrar ali para dentro e ficar orando assim, madrugada a fio, e tá tudo certo. No dia seguinte a comida estava lá, o dinheiro estava lá, e show de bola. Era um ambiente propício e agradável para talvez, no momento certo, eu abandonar tudo e continuar o meu chamado, aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu já falei isso aqui outras vezes, de ter situações em que eu chegava no portão e lá do portão eu ouvia a minha mãe orando. E aquilo ali de alguma forma me quebrantava e eu abria a porta do quarto, entrava para dentro do quarto e ia orar também. Porque o ambiente estava propício. Eu lembrei disso lendo essa passagem. O ambiente estava propício para Eliseu. Estava agradável. E aí a pergunta que eu te faço, querido. Quantos ambientes propícios hoje estão sendo criados por as crianças e os adolescentes da nossa geração? Quantos ambientes propícios existem dentro da nossa casa e do nosso lar? Não só para a criança e para o adolescente, não. Quantos ambientes propícios talvez nós estamos criando para o nosso marido e para a nossa esposa? Para os nossos pais, é para todo mundo. Será que nós estamos criando um ambiente favorável para que Deus cumpra a vontade dEle, para que pessoas sigam o seu chamado, para que pessoas exerçam aquilo que foram chamadas a fazer? Será que nós, quanto igreja, estamos criando esse ambiente agradável e propício dentro do nosso lar? Para quando o nosso filho for chamado por Deus para fazer aquilo que ele precisa fazer, ele vai em paz. Ele vai queimar tudo que tem, abandonar e continuar, porque nós criamos um ambiente propício. Será que nós, quanto esposas, estamos criando um ambiente propício para o nosso marido? Será que nós, quanto maridos, estamos criando um ambiente propício para que a nossa esposa exerça aquilo que ela foi chamada para fazer? Ou estamos um atrapalhando o outro, um sabotando o outro, criando tanto caos e desconforto familiar que alguém chega ao ponto de preferir morar na rua para não ter que conviver com o sangue do próprio sangue. E eu estou trazendo essa palavra para vocês, querido, para que a cura comece em nós e através de nós. Para que quando pessoas passarem por aquela porta precisando de paternidade, assim como Eliseu encontrou em Elias a paternidade espiritual que ele precisava para continuar aquele processo, eles encontrem aqui nesse lugar. Para que eles encontrem paternidade espiritual, para que eles encontrem cura, talvez de uma paternidade biológica ausente. E isso eu digo de pai e de mãe. Esse é o anseio do meu coração, eu acredito que é o anseio do coração de Deus, porque nada de bom vem de mim. Tudo que nós podemos sentir de bom vem do Espírito de Deus. Então, nós precisamos criar aqui um ambiente propício e curado, para que pessoas entrem por esse lugar e famílias sejam curadas aqui também. Para que casamentos aqui sejam restaurados, filhos voltem para os seus pais, filhos consigam se relacionar com seus pais, esposa com marido e vice-versa, para que quando os doentes entrarem nesse lugar sejam curados pelo poder do nome de Jesus. Vou ler para você aqui alguns dados, só para a gente saber do que a gente está falando. No Rio de Janeiro, existem 7.272 pessoas morando nas ruas. E de acordo com o G1, o principal motivo é conflito familiar. O número de idosos morando nas ruas aumentou 26% desde 2020. E o maior motivo é conflito familiar. O abuso infantil cresceu 70% em relação ao ano passado. E a casa das vítimas e dos familiares está entre os piores cenários, com quase 14 mil violações. São poucos dados isso aqui, tem muito mais.
venhamos e convenhamos que Satanás está usando uma estratégia para acabar com vidas. E essa estratégia é destruir o seio familiar. Essa estratégia é frustrar uma criança desde pequena dentro da própria casa, para que ela cresça com um emocional, um psicológico destruído. Essa tem sido a estratégia dele. Com certeza, você tem ouvido falar sobre Marajó. Com certeza. Eu falei isso aqui da última vez e é um assunto muito recorrente, tem sido muito recorrente para todo mundo. E querido, sabe aonde é o lugar que essas crianças mais são abusadas? Dentro de casa, pelos próprios parentes. Tem um testemunho de uma menina que engravidou aos 12 anos do avô. 4 vezes. Do avô. Então, querido, existe um problema muito maior do que talvez a nossa mente limitada consiga enxergar. É preciso olhos espirituais. Satanás está acabando com vidas e pessoas através da família. Ele está desde pequeno frustrando uma criança acerca do seu pai e da sua mãe. Desde pequena, crianças que crescem sendo frustradas por aqueles que deveriam ser os seus protetores, os seus auxiliadores, aqueles que detêm toda a segurança e tudo possível para aquela criança crescer saudável. É nesse lugar que elas estão sendo frustradas. Não precisamos ir para Marajó. Geograficamente está bem longe. Aqui em Queimados o índice é bem alto também. Provavelmente pode ter pessoas do nosso lado que foram abusadas quando crianças, de alguma forma, através de um parente. Então, querido, Deus tem sentido a dor dessas pessoas. O maior plano do Senhor, que Ele começou no Jardim do Éden, antes do pecado, Satanás está fazendo de tudo para destruir as gerações e gerações e gerações. Se você parar para prestar atenção comigo, a família foi o primeiro plano do Senhor. A família foi a primeira coisa que Ele deu início quando criou o mundo. Não havia pecado. Não podemos dizer que a família foi um plano secundário para trazer alguma coisa de volta. Não foi. Havia esse desejo no coração dele, puro e genuíno. Não é porque aconteceu algo que ele fez isso. Não houve um multiplicar depois que Adão e Eva pecou. A relação sexual não foi um pecado. Não, eles já se multiplicavam dentro do Jardim do Éden. A família foi o primeiro plano do Senhor. E há gerações e gerações e gerações, Satanás faz de tudo para destruir esse lugar. Porque ele sabe que se ele destruir a sua concepção sobre os seus pais, sobre os seus filhos, sobre os seus parentes, ele vai conseguir afetar praticamente todas as áreas da sua vida. Eu quero ler com você algumas passagens. Não precisa abrir, tá? Vou ler para você algumas coisas que a Bíblia diz acerca da família. Quero que você só me ouça. Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Provérbios 18:22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. 1 Pedro 3, 1, 2 e 4. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedecer à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. 4. Ao contrário, esteja no ser interior beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Efésios 5:25. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela.
Por último, Efésios 6, 1, 2 e 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe. Pais, não provoquei os vossos filhos a ira. Eu lembro que quando eu era pequena, o meu pai gostava muito de ler essa passagem para mim. Quando a gente sentava para ler a Bíblia, que chegava nessa parte, ele falava assim: viu, Quero? Filho, honre os seus pais. Ele passava assim uma caneta em cima assim para mim. Aí eu vinha e falava: pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Eu falava para ele, porque ele só ressaltava a primeira parte. E isso é muito real, querido. Pais que acham que os seus filhos não são pessoas. Ah, porque o meu filho, eu posso fazer o que eu bem entender. E ele tem que me honrar. Ele tem que me obedecer, porque eu sou pai dele. Não é assim que funciona, não. Sabe por que a Bíblia diz: pai, não provoquei a ira aos vossos filhos? Porque o seu filho é um ser humano, que também precisa de ser respeitado como pessoa. Não estou dizendo para você dar mole, né? Mas estou falando a nível de respeito por outro ser humano. Querido, você quando um visitante vai na sua casa e ele sem querer derrama um copo d'água, você não vira para ele e fala: pô, tu tá de sacanagem, de novo? Não, de novo. Cara, você é muito lerdo. Pega aquele pano lá e vai limpar isso aqui. Tu fala isso com uma visita? Mas por que você acha que você pode falar assim com uma criança? Por que você acha que a criança ela tem que ouvir tudo e engolir tudo, independente do que... Não importa. Não é assim que funciona, querido. É por isso que a Bíblia refere-se tanto aos pais quanto aos filhos, porque os filhos são pessoas também que se iram, que se irritam. Crianças também precisam ser respeitadas, como ser humano, como pessoa. Aquilo que você não vai fazer com um outro adulto igual a você, por que fazer com uma criança? Se você não vai tratar com estupidez e ignorância um outro adulto, por que nos achar no direito de fazer isso com outra criança? Seja ela um filho, um sobrinho, um primo. Por quê, querido? Essa primeira passagem de Provérbios que diz: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. A glória dos filhos são os pais. A glória dos filhos são os pais. Será que as crianças, os adolescentes têm conseguido ver glória em nós? Eu não tenho filho não, querido, mas eu já estou me condicionando em mente, corpo, alma e espírito para isso. Então eu tento o máximo possível aprender com a palavra do Senhor. Os pais são a glória dos filhos. Será que os filhos têm conseguido ver nos seus pais essa glória de Deus? O exemplo que eles precisam? Eu vejo como se fosse uma pandemia, não se ofenda, querido, em nome de Jesus. Uma pandemia masculina de homens que não querem se comportar como homens. De homens que não querem trabalhar, de homens que não querem exercer o seu papel, de homens que não chamam suas esposas para ler a palavra do Senhor, não instruem os seus filhos, de homens que querem ficar em casa. Não vou para a igreja hoje, não estou afim. Uma pandemia de homens que não estão nem um pouco afim de exercer o chamado do Senhor para as suas vidas. E, por consequentemente, mulheres dentro das suas casas que se comportam como se fossem o homem da relação, porque esse lugar não está ocupado por ninguém. Elas precisam fazer, porque ninguém está fazendo. Mulheres totalmente masculinizadas, porque não existe um homem com postura de homem dentro da sua casa. Filhos que crescem vendo que os seus pais não têm postura de homem e logo viram meninos que futuramente vão ser homens que têm as mesmas atitudes. E a gente vê o problema se repetindo, se repetindo e se repetindo. Uma coisa que sempre me chamou a atenção na palavra do Senhor é que na maioria das vezes ele sempre chamava homens mesmo, do sexo masculino.
Você vê que os maiores personagens da Bíblia eram homens. Ah, Deus é preconceituoso. Não, querido, você tem que entender que o Senhor criou o homem para isso. Eu confio no Senhor, que Ele deu aos homens a capacidade de liderar e o chamado de conduzir e liderar pessoas. E existem lares, na sua grande maioria, que não são liderados por um homem. Porque o homem da casa, talvez, não sei, está assistindo TV, envolvido com pornografia e sei lá, afins. E por sua vez, a brecha que eles dão nas suas casas abre uma porta enorme. E começa uma mulher a ser totalmente seduzida, embriagada pela vaidade. Porque não tem um homem conduzindo o seu lar. Nós vemos casamentos de mulheres que elas são o homem e a mulher da relação. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O tanto que eu já vi de mulheres que precisam... eu estou falando isso aqui para vocês, baseada na minha experiência de vida mesmo, fora dessa porta para fora. O tanto de casamento que eu já vi acabar, porque por algum motivo a mulher precisou sair para a rua para trabalhar. E aquele ali foi o pontapé inicial para um monte de problema. De aquela mulher ser totalmente seduzida e embriagada pelo dinheiro, pela vaidade, e a vaidade se aflorar tanto, 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 que ali deu início a uma traição, deu início a um adultério, e por aí foi. Daqui a pouco o casamento estava acabado por uma questão de tempo. Eu vi isso se repetir em várias famílias. Juro para vocês que eu fico até tensa quando eu vejo por alguma necessidade financeira a mulher ter que tomar a postura do lar. Eu fico tensa. Eu fico tensa. Eu fico tensa do que aquilo vai causar, porque é necessário, querido. É necessário dentro de um lar que um homem tenha a postura de homem e a mulher tenha uma postura de mulher. É um assunto problemático hoje em dia, porque o mundo está fazendo de tudo para inverter isso. Mas eu convido você a não permitir que isso se instale na sua casa. Não permita, seja o homem do seu lar. Mulher, seja a mulher do seu lar. Seja a auxiliadora idônea que o Senhor te chamou para ser. Homens, liderem o seu lar. Liderem os seus filhos. Lidere a sua esposa, convide ela para ler a palavra do Senhor, ministra a palavra do Senhor sobre a vida dela, sobre a vida dos seus filhos. Não fique esperando que a sua esposa faça isso, porque o Senhor te chamou para conduzir o seu lar. Então, queridos, eu tenho visto o quanto Satanás tem arquitetado planos para tentar de alguma forma deturpar os valores da família do Senhor. Eu tenho visto como Satanás tem feito para tentar destruir a vida das pessoas e ele está conseguindo. Carol, eu não concordo com isso que você está falando. Me mostra dados diferentes. Eu não concordo. Não. Tá bom. Pesquisa lá para mim e me mostra dados diferentes disso do que eu estou falando. O Senhor tem desejado, querido, criar ambientes favoráveis para que os nossos filhos, os filhos de outros, sigam o seu chamado quando Deus os chamar. Um ambiente propício e agradável para que crianças sejam crianças. Para que crianças possam ser inocentes, ser crianças e crescer em momento oportuno. O Senhor tem desejado um ambiente e um lugar nas casas e nas famílias onde a esposa cria um ambiente favorável para o seu marido.
Olha o poder que há em nós, mulheres, quando a palavra do Senhor diz que se o teu marido não dá ouvido à palavra, que você ganhe ele apenas nas suas atitudes. Não é necessário nem você falar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Existe em nós uma influência tão grande que apenas nos nossos comportamentos podemos mudar os nossos cônjuges. Olha que tremendo isso. Não é necessário que você fale na sua conduta irrepreensível. Você pode mudar o ambiente da sua casa. O Senhor tem desejado criar um ambiente favorável em nossos lares, para que o chamado dele se cumpra. O Senhor tem desejado curar o Brasil. Eu tenho sentido isso esses últimos dias fortemente. O Senhor tem desejado curar e sarar a nossa terra. Mas como sempre eu tento entender como que ele vai começar isso e por onde. E eu creio piamente que um dos lugares em que ele vai iniciar isso é no seio familiar. Curando pessoas de feridas da infância, feridas do passado, curando relacionamentos entre pais e filhos, maridos e esposas. Eu acredito que é desta forma que o Senhor vai começar a curar o Brasil e a sarar a nossa terra, começando de dentro das nossas casas, curando e sarando os nossos relacionamentos. E eu creio 100%, querido, eu creio 100% que há poder no nome de Jesus para curar todo tipo de trauma e de ferida causada em mim e em você, seja por passado, por pai, por mãe, por tio, por primo. Há poder na palavra do Senhor. Há poder na palavra do Senhor para em nós começarmos tudo do zero. Há poder, eu creio nisso. Há poder na palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor pode restaurar casamentos, eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas nesse lugar, em cada família aqui nesse ambiente. Se há algo, querido, que de alguma forma impede você de caminhar, de prosseguir, por causa de algum conflito familiar, por causa de algum ressentimento, por causa de alguma mágoa, por causa de alguém que te feriu, por causa de um casamento destruído, por causa de um casamento cheio de problemas. Se de alguma forma o pecado tem gerado frutos dentro do seu lar, pornografia, o adultério, a fornicação, se de alguma forma isso tem gerado frutos dentro do seu lar, eu creio que nesse lugar o Senhor pode te curar. Eu creio que se você buscar o Senhor intensamente, as suas feridas podem servir de cura para outros. Eu creio que as suas feridas podem servir de cura para outros. Eu creio que o seu casamento pode servir para ajudar outros casamentos a serem reconstituídos. Eu sei, homem, que a masculinidade em Deus que você há de exercer pode levar outros homens a fazerem a mesma coisa. Eu creio que vocês podem sim recuperar a liderança do seu lar, conduzir a sua mulher e os seus filhos. Eu creio que o Senhor pode sarar feridas de pai para com os filhos
de filhos para com os pais. Eu creio fortemente de que o Senhor pode fazer isso. E eu peço a Ele que Ele faça isso nesse lugar, o mais rápido possível, para que você, assim como Eliseu, possa se levantar, se despedir das coisas que ficaram para trás e seguir, correspondendo ao chamado de Deus para a sua vida. Pode ficar de pé, querido. O Senhor sabe, querido, quanto temor havia no meu coração por essa palavra. E eu acredito numa realidade aonde pessoas que se levantarem para de alguma forma falar dos valores familiares e daquilo que Deus constituiu, muitos se levantarão com pedras na mão e tudo que for possível. Eu creio que talvez chegará um tempo onde pessoas que vierem defender aquilo que Deus criou para ser, você pode estar sujeito até a ser preso. Eu creio que essa é uma realidade próxima. Mas eu peço ao Senhor que nenhum daqueles que Ele escolheu para trazer a Tua palavra se acovardem diante desse cenário. Porque Satanás sabe, ele sabe o que pode acontecer se a tua família estiver entregue nas mãos do Senhor e a tua casa estiver sendo conduzida segundo a palavra do Senhor. Ele sabe o poder que isso tem. Ele sabe. Ele sabe que se você criar o seu filho no caminho que ele deve andar, orar, interceder pela vida do seu filho, esse filho pode crescer e vir a ganhar milhões e milhões de pessoas para Jesus. Ele sabe disso. Ele sabe que uma esposa frustrada, ela não conduz os seus filhos, ela não administra a sua casa. Ele sabe disso. Ele sabe que no momento em que ele afetar aquele casamento, não haverá sentinela naquele lar. Ele sabe disso. Mas eu convido você nessa noite a tomar uma postura, a se posicionar de forma diferente. A você que talvez é ferido de alguma forma pela sua família, pelos seus parentes, que haja um ambiente de cura nesse lugar para você. Que haja um ambiente de cura para o teu coração e para a tua mente. Que você consiga largar tudo isso para trás e que haja uma família espiritual nesse lugar para você. Onde você encontrará pais e mães espirituais para você. Que você encontre nesse lugar a paternidade do Senhor. Pai, eu bendigo o teu nome nesse lugar. Eu oro ao Senhor por cada família aqui nesse ambiente. Eu oro ao Senhor por cada família brasileira, ó Deus, por cada lar. Eu os entrego a Ti, Senhor, e oro para que o Senhor sare a nossa terra. Para que o Senhor tenha misericórdia de cada uma das famílias que pertencem a esse Brasil, a cada lar, a cada casa. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Tira, Pai, essa arma da mão de Satanás. As nossas famílias estão entregues em Tuas mãos, Senhor. Eu oro para que o Senhor resgate casamentos nesse lugar. Para que todo desentendimento, para que toda falha de comunicação, Senhor, cesse agora em nome de Jesus. Que o Teu Espírito restaure a comunicação perdida. Que o Senhor restaure a comunicação entre pai e filho, entre esposa e marido. Que o Senhor restaure a comunicação. Que o Senhor restaure, Pai, o amor, o respeito, a comunhão em nome de Jesus.
aqueles que têm feridas, Senhor, e frustrações por má criação, por um pai e uma mãe que não exerceram aquilo que deveriam exercer. Eu oro para que a paternidade do Senhor venha sobre eles, Pai. Que eles se sintam teus filhos e que nada mais os falte, ó Pai. Supra toda a necessidade da sua alma e do seu psicológico. Seja o psicólogo deles, Senhor. Seja o médico que cura toda dor e toda ferida em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a comunicação entre parentes, o amor, a comunhão, a misericórdia. Restaura, Senhor. Que não haja em nossos corações rejeições por aqueles que estão ao nosso lado. Que não haja em nossos corações barreiras por aqueles que são do nosso próprio sangue, ó Deus. Porque o Senhor não se agrada disso. Eu oro para que o Senhor venha com arrependimento sobre nós. Para que o teu amor recaia sobre nós. Batiza-nos com o teu amor, Jesus. Batiza-nos com o teu amor. Existem famílias por aí afora que aguardam ansiosamente pelas famílias do Senhor. Pelas famílias do Senhor que levam vida, que levam comunhão, que levam paz, palavra de Deus. Existem crianças, adolescentes, homens e mulheres aguardando por essas famílias, Senhor. Existe toda uma geração de jovens aguardando pelos nossos filhos que vão ser conduzidos no caminho que deviam dar. Escolas, faculdades de pessoas completamente perdidas e entregues a Satanás estão aguardando pelos nossos filhos que serão resposta, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, faça a tua boa obra em nós. Faça a tua boa obra nesse lugar. Eu oro para que o Senhor derrame sobre esse ambiente sabedoria. Sabedoria sobre cada mulher nesse lugar para serem edificadoras do seu lar. As solteiras e as casadas, eu oro para que o Senhor derrame sobre elas sabedoria, ó Deus. Derrame sobre os homens desse lugar ousadia, coragem e intrepidez para tomar os céus à força. Levanta nesse lugar, Senhor, homens que vão liderar o seu lar, homens que se levantarão e resguardarão o ambiente do seu lar de toda tentativa de Satanás contra a sua família. Levanta nesse lugar homens que abrem os seus lábios para interceder, homens que se levantam nas madrugadas para orar e proteger a sua família em oração. Em nome de Jesus. Levanta nesse lugar, Senhor, sacerdotes teus, ó Pai, que guardarão o seu lar, custe o que custar, Senhor, que não o entregarão às mãos de Satanás. Eu abençoo cada família nesse lugar, cada casamento, Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu os abençoo. Eu abençoo a cada filho nesse lugar. Eu abençoo a cada esposa, a cada marido. Eu os abençoo, Senhor, em nome de Jesus. Peço que o Senhor derrame sobre eles bênçãos espirituais. Eu os abençoo com um casamento em amor, com uma comunhão em paz. Eu os abençoo com um lar próspero, tanto de dinheiro quanto de amor, porque o Senhor nos chamou para governar esse mundo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu os abençoo, Pai, eu os abençoo. Eu abençoo esses homens, que eles tenham um coração segundo o teu, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra, Senhor, sobre esse ambiente, sobre esse lugar, para que demônios ouçam, Senhor, para que o inferno ouça, que eles ouçam, Senhor, que eles ouçam, que haja vida de Deus nesse lugar, que haja vida de Deus na sua casa, que todo ambiente de caos cesse em nome de Jesus, que toda discussão cesse em nome de Jesus, que toda intriga cesse em nome de Jesus. Se o seu pai e a sua mãe não se encontram nesse lugar, que haja arrependimento sobre eles nessa noite.
Eu oro para que o Espírito de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, alcance o seu pai e a sua mãe aonde eles estiverem nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te damos liberdade, Senhor. Te damos liberdade para tocar nas nossas casas e nas nossas famílias. Te damos liberdade, Senhor. Te damos liberdade para conduzir o nosso lar. Como convidamos o Senhor para governar o Brasil, se o Senhor ao menos consegue governar a nossa casa. Governa o nosso lar, Senhor, e venha governar o Brasil. Estabeleça o teu governo e o teu senhorio sobre esse país. Te assenta-te no teu trono, Senhor, lá em Brasília, e governa esse lugar. Levanta homens e mulheres que serão usados pelo Senhor para manifestar a tua justiça nesse país, ó Deus. Os céus estão abertos, ó Pai. Faça a tua vontade nesse lugar. Faça a tua vontade nesse lugar, ó Deus. E que não prevaleça aquele que tentar se levantar contra ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.